Toda mudança começa com uma liderança, uma pessoa que lidere esse projeto de transformação, uma pessoa que tenha iniciativa, postura, o posicionamento certo, independente se estiverem junto com ela ou não. Nós sabemos que o Senhor tem grandes planos, projetos extraordinários, projetos muito grandes preparados para o seu povo, mas não tem como nós estarmos no centro dos projetos do Senhor, sem antes nós nos colocarmos no centro da vontade dEle. Então primeiro eu me coloco no centro da vontade, e depois Ele me coloca no centro dos planos. Primeiro eu coloco no centro da obediência, da palavra dEle, e depois Ele nos coloca nos projetos, nas posições mais relevantes, nas posições de maior importância, posições de vitória. Vitória não é uma ocasião, viver uma grande vida não é obra do acaso. O tempo todo nós temos que buscar melhoras, crescimento, avanço, nós temos que buscar uma excelência constante, e a excelência está diretamente ligada ao comprometimento. Não existe uma pessoa excelente em algo, se ela não estiver comprometida com esse algo. Muitos até têm o interesse, mas são pouquíssimas pessoas que de fato estão comprometidas com esse propósito maior, com os seus sonhos, com os seus projetos, com o próprio Deus. Entenda que qualquer pessoa que tenha a capacidade de misturar desejo, vontade, sonhos, projetos, com um comprometimento, uma entrega real, verdadeira, estou falando de literalmente se empenhar de uma forma diferente, vencendo sono, desânimo, fome, vencendo o dia mal, vencendo aquela fraqueza muitas vezes, vencendo a vontade da carne. Quando você se compromete, independente do que estiver acontecendo, existe uma diferença na sua vida, o seu resultado final se torna outro, completamente diferente. E tudo, absolutamente tudo é possível àquele que crê. Ontem à noite, eu até imprimi, e eu vou ler para vocês. Ontem à noite, uma pessoa me enviou um testemunho, e foi um testemunho que me edificou muito, foi um testemunho que mexeu muito comigo. E essa pessoa compartilha alguns detalhes, muita coisa, até por uma questão de privacidade, eu tirei, eu não vou falar, os próprios nomes eu não vou citar. Se a pessoa for subir no altar para testemunhar, ela vai contar mais detalhadamente. Mas existem muitas coisas que essa pessoa venceu, que eu acredito que pode ser o inimigo, o problema de muitos no dia de hoje. Depois de algum tempo, hoje me sinto preparada para dar o meu testemunho. Hoje entendo que o testemunho é para glorificar o nome de Deus e ajudar pessoas que já estiveram na mesma situação que a minha, e entender que somente Ele muda as nossas vidas. E foi através de alguns testemunhos que ouvi, que a gente entende o quanto Deus age em nossas vidas. Olha porque que é importante compartilhar aquilo que Deus faz nas suas vidas. Se pedimos em oração, o Senhor pode todas as coisas. Sei que ainda estou em um processo, mas desde que entrei no Ministério Mudança de Vida no ano tal, e de fato conheci a palavra e não uma religião, minha vida mudou completamente, e sinto que muitas coisas ainda vão mudar, estou aprendendo cada vez mais, como sempre escuto nos cultos. Repete comigo por favor esse trecho: não basta ir na igreja, temos que aplicar no nosso dia a dia todos os ensinamentos. Então, por um determinado momento, ela só ouviu e não praticou. Então, mudanças não aconteceram. Comecei no ministério, no ano tal, no mês tal, a convite da minha mãe. Eu já tinha ido em outras igrejas, mas nenhuma igual a essa. No começo, chegava atrasada, ia embora mais cedo, sentava na última fileira, e ia uma vez por semana, mas estava tentando. Nós muitas vezes começamos algo, tomamos decisões, e conduzimos a nossa vida de um determinado jeito,
mas não que necessariamente esse é o jeito que vai nos levar para o lugar que nós desejamos. Então o tempo todo nós temos que trabalhar para progredir, melhorar em absolutamente tudo. Passando por um processo na época muito difícil, fazia 1 mês que eu tinha me divorciado, então eu estava perdida, confusa e meio revoltada. Namorei alguns anos e fiquei casada durante alguns anos, um casamento difícil desde o começo. Quando descobri a primeira traição, tentei perdoar, mas na época não estava firme em Deus como sou agora. Fazia as minhas orações, mas era algo superficial. Vieram mais traições e acabou que o relacionamento não deu certo. Além das traições, nada do que eu escuto hoje nos cultos do cultivo familiar era aplicado no meu antigo casamento. Não tinha a palavra de Deus, não havia conversa, não havia cumplicidade, era mais uma sociedade do que propriamente um casamento. A parte financeira era péssima, quando começava a conversar sobre isso, era briga na certa. Hoje eu entendo que as pessoas dão sinais, que olhar a família de quem você pretende se casar, o jeito que a pessoa trata a mãe e outros detalhes são essenciais. As pessoas dão sinais e nós precisamos observar. Quase 1 ano depois, no ano tal, eu fiz o meu primeiro 52 dias, e na época estávamos vivendo na pandemia, e foi muito falado nos cultos sobre o perdão, e foi aí que aprendi que o perdão é um mandamento. O perdão é para mim, para a pessoa, é para Deus. Mesmo sendo difícil, eu precisava perdoar. Repete comigo, por favor. Mesmo sendo difícil, eu precisava perdoar. Precisava, necessidade. No livro de 2 Reis, se eu não me engano, no capítulo 2, diz que Eliseu chegou até uma determinada cidade, e essa cidade era bem localizada, ela tinha tudo para prosperar, ela tinha tudo para produzir frutos extraordinários, mas porque as águas estavam contaminadas, toda a terra se tornava infértil, e provocava abortos em tudo aquilo que era semeado. Hoje, a terra é o que está ao nosso redor, a nossa vida, as águas é aquilo que emana do nosso coração. Então uma fonte contaminada, um coração contaminado por amargura, ira, rancor, angústia, sentimentos negativos, acaba tornando a vida da pessoa totalmente infrutífera, mesmo ela tendo tudo para prosperar, mesmo ela tendo uma empresa localizada num lugar legal, mesmo ela tendo know-how, experiência, conhecimento, mesmo ela tendo uma boa equipe junto com ela, mesmo essa pessoa tendo tido uma boa criação, ter estudado nas melhores escolas, feito as melhores faculdades, mesmo ela tendo tudo para ir, um coração contaminado trava todos os resultados. Mesmo sendo difícil, eu precisava perdoar quem me magoou tanto. E ainda tinha o fato de eu conhecer a menina, e ela ser da mesma área profissional que eu. Fizemos o curso na mesma faculdade, e às vezes eu tinha que encontrar ela em alguns eventos profissionais. Então se tornava mais complicado lidar com aquela situação, porque na época muitas pessoas souberam da história e vinham me perguntar, e era muito invasivo e humilhante ter que conversar com pessoas que queriam saber por fofoca e não pelo seu bem-estar. Mas eu fui entender que era necessário o perdão para a minha vida poder caminhar, e não foi uma tarefa fácil, mas eu precisava fazer. Repita comigo, por favor. Não foi uma tarefa fácil, mas foi preciso. Tem coisas na nossa vida que não é uma tarefa fácil, não é simples, é extremamente complicado, mas é necessário, é preciso. E quando nós aprendemos a viver por aquilo que é preciso, e fugimos daquilo que é mais fácil, daquilo que muitas vezes eu tento ignorar, é nessa hora que a minha vida começa a tomar o rumo certo. Isso vocês me ensinaram. Eu sou grata a cada um de vocês, porque hoje a minha realidade é totalmente diferente. Já vi pessoas ficarem doentes e amarguradas por viverem se alimentando do passado e ficarem a vida toda assim, e eu não queria isso para mim. Sabia que Deus tinha coisas grandiosas,
Outro detalhe importante, que nesse propósito eu comecei a querer me afastar de festas que estava indo e depois que me separei, porque estava fazendo coisas para mostrar que estava bem, mas no fundo a gente só sente o vazio. Existem pessoas que dizem, eu tenho feito muito, eu faço muito, mas fazer muito é diferente, completamente diferente de fazer aquilo que é necessário. Ela tomou uma boa decisão. Ela começou a vir à igreja, começou a buscar, ela começou a ouvir a palavra, mas não era o suficiente. Ela precisou abandonar todas as práticas, ela precisou parar de frequentar alguns caminhos, ela mudou a forma de falar, ela mudou as pessoas com que ela se relacionava, porque você pode perder muito tempo da sua vida com ativismo, dizendo, eu oro demais, eu faço demais, eu ajo demais, eu vou me posiciono de uma forma tal, mas se eu não fizer o que é necessário de fato, eu vou fazer muito, eu vou me cansar muito, e eu vou viver algo muito pequeno em relação àquilo que eu poderia estar vivendo. Mas foi um processo, porque as amizades influenciam, e precisamos saber o que vamos priorizar. Hoje a realidade é totalmente diferente, não tenho vontade de ir em certos lugares, e até certas músicas me incomodam e eu não consigo escutar mais. Entendi que o Espírito Santo fala conosco, e certos lugares não são para nós. E o vazio não é preenchido com festas e bebidas, e sim com a presença dele. Hoje eu amo estar na igreja, vou por prazer e não por obrigação. Hoje estou firme 3 vezes na semana e na madrugada também, porque sei que só ele pode mudar a minha vida. E no outro propósito dos 52 dias, eu já estava com o coração limpo e diferente, e foi assim que conheci o fulano de tal, que veio a se tornar o marido dela. Minha vida profissional caminhava muito bem. Olha que lindo. Repita comigo, por favor. Mudanças geram mudanças. Uma pessoa que luta para mudar quem ela é, uma pessoa que muda para lutar, ela luta para mudar, ela luta para mudar por completo. O que ela faz, como ela se posiciona, quando ela luta para ir contra aquilo que ela foi em um determinado dia, ela começa a ver a diferença, e a diferença é notória. Minha vida profissional caminhava muito bem, consegui ter o carro que eu queria, e as coisas só foram melhorando, mas eu sabia que muita coisa precisava mudar ainda. No ano seguinte, no propósito dos 52 dias do ano tal, eu fui muito clara nas minhas orações. Orava a Deus por um homem com temor, eu orava a Deus por um homem com temor, e não qualquer homem. Não queria passar por tudo isso. Perceba, ela estava orando porque ela queria fazer uma escolha diferente. Não tem como nós vivermos uma vida diferente sem escolhas diferentes. Ela conheceu um determinado tipo de resultado, mas ela foi a fundo. Quais foram as escolhas que me levaram a esse tipo de resultado? Então ela começou a buscar de uma forma diferente, ela começou a procurar uma pessoa com características diferentes, não simplesmente pela aparência, por aquilo que era interessante, mas ela começou a olhar para o interior dessa pessoa. Então teria que ser uma pessoa que estivesse lá comigo na igreja, falando a mesma língua, com temor a Deus, e que estivesse na mesma fé que eu. Em um dos cultos foi falado que iria ter um trabalho específico para solteiros, e eu me lembro que nessa oportunidade, a pastora contou um pouco da história dela junto com o pastor. Me lembro de alguns detalhes, e uma das partes mais importantes que eu me lembro, é que às vezes a gente ora, pede, mas não age, que precisamos observar e tal. Me lembro que voltei para casa nesse dia, refleti muito a respeito das coisas que escutei. No outro dia, no domingo, fui no culto, e à noite recebi uma mensagem do homem que me mandava mensagem desde o ano tal, mas se eu tivesse respondido naquela época, não teria dado certo. Naquela época eu entendi que tudo tem um jeito certo, um tempo certo. Naquela época procurava por um namorado, mas ao mesmo tempo estava fechada. Mas nesse dia, quando recebi a mensagem, me lembrei das palavras da pastora, e foi tudo o que eu fiz, e essa mensagem era do meu futuro marido. Começamos a namorar,
e uma das primeiras coisas que ele me pediu foi para começar a frequentar a igreja junto comigo. Ele frequentava a igreja evangélica com a mãe dele, e se ele não fosse da mesma fé que eu já nem teria começado a namorar com ele. É uma pessoa decidida a fazer o certo, custe o que custar. Mas ainda estávamos em um processo, eu não era batizada e ele também não, mas nós nos batizamos um tempo depois, mas ainda não estávamos focados totalmente em Deus. Perceba que o tempo todo essa pessoa está dizendo assim, eu fui fazendo, mas eu entendia que ainda faltava, e eu fui fazendo, e eu entendia que ainda faltava. As pessoas muitas vezes tentam se convencer de que aquilo que ela tem feito é o suficiente, sendo que na nossa própria consciência, o Senhor fala, filho, filha, você já fez muito, mas não basta fazer muito, você tem que fazer o tudo, o todo. Todas as coisas precisam estar em conformidade. Não basta você tomar algumas determinadas decisões e outras você deixar de lado, até porque a Bíblia é um conjunto de ensinamentos que se completam, elas não se compensam, um mandamento não compensa o outro. Eu obedeço tudo para viver o tudo, não adianta eu ficar com partes, não, muito pelo contrário, eu tenho que trabalhar para obedecer na totalidade. Na virada deste ano, nós resolvemos passar na igreja, coisa que nunca imaginei fazer, e esse ano tudo foi sendo diferente, mas tudo que vem orando, escrevi nos meus projetos, repete comigo por favor, vem se cumprindo. De uma pessoa amargurada, que sofreu com diversas traições, que passou por problemas financeiros, dificuldade financeira, frustrada, revoltada, triste, angustiada, essa pessoa começou a ver o cumprimento de tudo aquilo que ela desejava. Sabe qual que é essa mensagem? Qual é a mensagem mais clara que esse testemunho nos manda? Tudo é possível àquele que crê e se posiciona. Por pior que seja a sua realidade, por mais difícil que ela seja, por mais complicada que ela seja, por mais dolorosa que seja a sua realidade no momento, uma pessoa focada, ela pode alcançar mudanças que talvez hoje você não tenha nem a capacidade de imaginar. O teu financeiro pode mudar, o seu sentimental pode mudar, essa frustração, essa dor interna pode mudar, absolutamente tudo pode ser mudado, mas você precisa tomar essa decisão, você precisa assumir o comportamento de acordo, alinhado com os seus sonhos e projetos, com o propósito do Senhor. Está terminando, nos casamos no mês tal, e lembro que quando ele fez o pedido, chorei bastante, porque passou um filme na minha cabeça, de tanta dor que eu havia passado. Olha como são as coisas. Para quem esteve aqui sexta-feira, todos entenderam como uma marca negativa na nossa vida, pode estragar até aquilo que tinha tudo para dar certo lá na frente. Aqui era uma história diferente, uma pessoa diferente, escolhas diferentes, mas por conta do trauma passado, perceba que ela já ficou insegura. Era algo que o Senhor estava presente, era algo que tinha tudo para ser uma bênção, traria alegrias muito grandes, mas essa pessoa, tomada por aquele temor de repetir história, de reviver momentos, quase por conta de sentimentos, que ela poderia ter posto tudo a perder. Muitos, não é que não tinham que estar vivendo determinada realidade, mas porque não conseguiram superar algumas coisas do passado, acabaram por temor, estragando aquilo que tinha tudo para ser extraordinário. O medo de me casar novamente estava tomando conta de mim. Deus foi me acalmando e sabia também que precisava saber o que precisava fazer para ser uma esposa sábia. As orientações do pastor que realizou a cerimônia foram fundamentais antes do casamento, tanto para mim quanto para o meu marido. O meu casamento foi uma cerimônia bem simples, cheia de amor, cheia de alegria. Deus tem honrado a minha vida, Ele me deu um marido com muitas qualidades. Hoje nós vivemos um casamento saudável, brincamos, conversamos, sem esconder absolutamente nada. Sou grata pelo ministério e por cada um de vocês, por vocês nos guiarem tão bem. Hoje entendo que se não tivesse passado por tudo isso, não viveria o que vivo hoje, e não estaria aqui para testemunhar que Deus honrou a minha
minha vida. E para finalizar, acredito que se eu não tivesse conhecido o Ministério Mudança de Vida e tivesse entendido sobre o perdão, sobre Deus e não religião, eu estaria ainda vivendo uma vida vazia, em festa, sem Deus, na mesmice, amargurada pelo passado, e não estaria casada e querendo formar a minha família. Hoje tenho um casamento feliz, um casamento de verdade, sonho ser mãe, coisa que nunca desejei, e hoje é algo tão presente no meu coração. Hoje eu trabalho junto com meu marido, nós somos abençoados a cada dia mais. Deus fez grandes coisas e tenho a certeza que é só o começo, e em breve vou testemunhar muito mais. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele. Por que eu fiz questão de ler todo esse testemunho? Porque tudo que eu poderia ler no sermão, aqui tem aplicação concreta e o resultado que produz quando você faz as escolhas certas. O título da mensagem de hoje é Válida Decisão. De uma mesma oportunidade, de uma mesma circunstância, nós sempre vamos ter duas opções de resposta: acreditar, não acreditar; lutar, desistir; perseverar, parar no meio do caminho; percorrer o caminho mais longo ou buscar o caminho mais curto, o caminho mais fácil. De uma mesma situação, eu tenho a opção de tirar forças ou me abater, me entregar. Então sou eu que decido qual rumo a minha vida vai tomar. Então, para você que ainda não viveu aquela que você julga ser aquela grande virada, você que ainda não prosperou da forma que você esperava, você que ainda não teve a oportunidade de encontrar a pessoa certa, trabalhe, lute, persevere, intensifique, faça bons plantios, decida fazer completamente diferente, e eu não tenho a menor dúvida, eu tenho a certeza que Deus vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai trabalhar para mudar tudo aquilo que você tem vivido. E não importa qual é a sua idade, não importa qual é o tempo que você está vivendo nessa mesma realidade, não importa qual é a idade do teu problema, você pode viver coisas extraordinárias, inexplicáveis no Senhor. Olha o que diz aqui no livro de Eclesiastes 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, olha que lindo, repita comigo: o que as suas mãos tiverem que fazer, é o que você tiver que fazer, não é o que o outro tiver que fazer. Então não adianta você querer terceirizar, passar adiante o que cabe a você. Somos nós os responsáveis por tomarmos as decisões, nós somos os responsáveis por lutar, nós somos os responsáveis por acreditar mesmo quando ninguém acredita em nós, nós somos os responsáveis por dar os passos de fé, mesmo quando indica, quando tudo mostra, quando tudo aparenta ser uma derrota iminente. Tudo está ligado ao nosso posicionamento. Eu decido, eu mudo, eu escolho, eu me posiciono, eu caminho, eu renuncio, eu sacrifício. Tudo o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Vamos juntos, repete comigo por favor: que o façam com toda a sua força. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, com toda a sua força. Se você entra com reservas em algo, se você entra fazendo de qualquer jeito, não adianta, você não vai alcançar o resultado que você deseja. Por outro lado, quando você se empenha das coisas mais simples às mais complexas, quando você busca com toda a sua força, quando você jejua com toda a sua força, quando você ama o próximo com toda a sua força, quando você acredita com toda a sua força, aí sim Deus vai poder fazer. Em nenhum momento foi dito que seria fácil, em nenhum momento foi dito que seria simples, mas é perfeitamente possível viver uma grande vida. O grande mal de muitos é que muitos têm buscado uma vida onde o comportamento diário não é compatível com aquela vida. Por isso nós temos feito a seguinte pergunta: quem você precisa se tornar para poder viver o próximo nível? O que você precisa fazer
para chegar nesse próximo nível? Quais decisões precisam ser tomadas para você viver uma grande vida? Até porque oportunidades vêm e vão. Oportunidades são portas. Portas se abrem e portas também se fecham. Joel 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então decida hoje viver uma vida vitoriosa. Decida hoje sair desse lugar mais baixo. Naquela passagem de Pedro, quando ele caminhou sobre as águas, antes desse grande evento acontecer, existiam 12 discípulos dentro daquele barco. Todos tiveram a mesma oportunidade. Apenas um decidiu sair do barco. Apenas um decidiu ser ousado. Apenas um decidiu se posicionar. Perceba que essa oportunidade foi uma oportunidade aberta a todos. E quando eles viram o Senhor vindo caminhando sobre as águas, por conta do medo, eles disseram: é um fantasma. Por quê? Porque o medo, ele é criativo, ele nos faz enxergar muitas vezes coisas que não aconteceram. Ele nos faz enxergar uma derrota que não aconteceu, ele nos faz enxergar uma traição que muitas vezes não aconteceu, ele nos faz enxergar o pior, mesmo sem esse pior ter acontecido. E nisso o Senhor disse: acalmem-se, sou eu. Perceba que a direção dada foi para homens, não foi para a tempestade. Então o primeiro lugar que nós temos que trabalhar para manter o controle é internamente. Se eu controlo essa atmosfera, eu controlo essa atmosfera. Se eu tenho controle sobre as coisas que acontecem na minha mente, no meu coração, fica muito mais fácil eu controlar tudo aquilo que está ao derredor. Muitos acabam se desesperando e por conta disso, literalmente começam a afundar. As coisas começam a dar errado. Então chegou o momento de você tomar a decisão de sair daquilo que é comum. Saia do básico, saia do copo com água, comece a entregar ao Senhor o seu melhor. Perceba que na hora que você menos espera, pode vir uma palavra carregada com uma unção, e um portal é aberto, onde você passa nesse portal, acabou. Essa pessoa do testemunho disse: em um culto eu ouvi. Um culto foi o suficiente para virar a chave e já determinou qual seria o ponto de partida dela. Então é uma mensagem, uma palavra, uma ocasião, uma oração, é o ponto de partida para você começar a viver grandes mudanças. Poxa, mas eu não tenho muito, é com aquilo que você tem, é com aquilo que está nas suas mãos, no lugar onde você está, que você começa a fazer o necessário e viver as mudanças. Poxa, mas eu não tive isso. Corra atrás, conquiste você. Eu não tive esse privilégio. Não importa, tome a decisão de fazer diferente. Até quando as justificativas, as desculpas vão nos acompanhar? Até quando nós vamos perder as batalhas para nós mesmos? Não, muito pelo contrário. Tome a decisão, faça diferente, e você vai viver uma vida diferente. Isso eu não tenho a menor dúvida. Pula por favor para Gênesis, ou melhor, Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Na NVI está assim: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram. Vamos juntos, repete comigo por favor. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. O abandono ao Senhor muitas vezes não acontece fisicamente, mas sim no espírito e no coração. Eu posso estar dentro da igreja e ter abandonado o Senhor há muito tempo. Eu posso estar participando de trabalhos da igreja e ter abandonado o Senhor há muito tempo. E perceba que o Senhor compara esse abandono a um crime. E é muito fácil nós abandonarmos o Senhor no nosso coração. Entrar no automático, se envolver com aquilo que não deve, com aquilo que o Senhor não aprova. Então eu tenho que tomar decisões importantes hoje. Não aceite perder tempo com coisas vãs, fúteis, inúteis. Tire do seu caminho tudo aquilo que não faz parte do seu propósito. Deseje ter uma vida que caminha, que frutifica, que avança. Deseje sair deste lugar. Poxa vida, é muito simples,
Mesmo que hoje você não esteja no lugar que você deseja, você quer ir muito além. Para você chegar onde você já chegou, não foi necessário decisões extremamente difíceis? Não foi necessário lutar contra, muitas vezes, o desânimo, lutar muitas vezes contra as injustiças promovidas por homens ou pelo próprio diabo? Não foi necessário uma dose de renúncia, de sacrifício muito grande? Para a próxima fase não é diferente. E se você já conseguiu romper uma vez, você consegue romper quantas vezes forem necessárias. Você consegue sair do nível onde você se encontra. Aqui, quando diz cavar as suas próprias cisternas, representa fazer do seu próprio jeito. E do nosso jeito não funciona, não dá certo. Sabe por que a arca de Noé foi um sucesso? Porque ele seguiu o manual de instruções. Ele não construiu do jeito dele. Ele não poderia muito bem ter falado: Senhor, eu vou usar determinada madeira, eu vou revestir de um determinado jeito, eu vou fazer com essa determinada metragem. Sabe o que teria acontecido? Não teria produzido os frutos que produziu. Mas como tudo foi seguido à risca, foi feito do jeito do Senhor, foi uma bênção, foi extraordinário. Um homem que literalmente, a Bíblia não descreve claramente, mas Noé tinha uma casa, não tinha? Lavoura, um lugar para praticar agricultura, trabalho, mas ele estava disposto a deixar tudo isso para viver a vontade do Senhor. Ele entregou a sua casa, ele entregou a sua lavoura e ele recebeu o mundo como herança. Então, com Deus não existe perda. Aquilo que requer um comprometimento muito grande, na hora é desgastante, na hora é dolorido, na hora é extremamente complicado, mas no final vale a pena? E como? Jacó é um grande exemplo dessa mudança. Jacó foi um grande homem, teve uma importância, uma relevância muito grande na sua geração, mas foi um homem que começou mal. Jacó não começou bem, assim como muitos também não começaram. Jacó mentiu, preparou toda uma situação, com o apoio da sua mãe, e enganou seu pai, fazendo com que o pai abençoasse Jacó com aquilo que deveria ter sido entregue ao filho, o outro filho, Esaú. Por conta desse plantio negativo, as colheitas chegam, e chegaram. Ele enganou, depois ele foi enganado. Mas em um determinado momento, ele fez uma aliança com o Senhor. Ele fez um voto com o Senhor. Uma entrega diferente. Literalmente, assumiu um compromisso sólido, real, verdadeiro. E por conta desse voto, essa aliança que ele fez com o Senhor, ele não foi prejudicado. Para você que tem medo de sofrer prejuízos, perdas, quando você faz uma aliança com o Senhor, quando você se aproxima dele, até aquilo que tem tudo para promover uma dor grande em você, Deus transforma no maior testemunho da sua vida. Porque Jacó, naquele momento, ele já tinha sido lesado, enganado, no que diz respeito à entrega da mulher que ele desejava que se tornasse a sua esposa. Mas ele decidiu, ele tinha uma oportunidade ali, ele tinha duas opções de escolha. Labão me enganou, não entregou aquilo que eu queria, quer saber? Vou embora. E ele tinha outra opção: ser resiliente, perseverar, lutar. Jacó não era enganador? Sim ou não? Ele não poderia ter preparado uma maracutaia e passar a perna em Labão? Ele não enganou o pai? Não poderia ter enganado Labão? Ter dado um sumiço nos rebanhos? Nossa, morreu, nem sei onde está, perdi tudo, tá lá guardadinho. Mas ele não foi, ele não fez, ele foi pelas vias corretas. E porque ele foi pelas vias corretas, ele atraiu o sobrenatural para a vida dele. Numa oportunidade de trabalho com Labão,
ele resolveu a parte sentimental, conjugal, e a parte financeira, numa tacada só. E olha que lindo, o ciclo de Labão com Jacó durou 20 anos, e nessa passagem diz que durante 20 anos, Jacó não entregou nada morto a Labão, então tudo viveu, tudo frutificou, tudo deu certo, as coisas caminharam, foi com excelência, e Jacó foi lutando contra aquilo que ele era e com aquilo que ele fazia, e até que ele teve aquela grande oportunidade. Durante a madrugada toda, ele lutou, não comeu, não descansou, porque no momento de rompimento, se você para de relaxar, você não vai romper. Se no momento de luta, de batalha, você ainda tem cabeça para querer ficar à toa, tal, não, você tem que ter foco. Se é guerra, é guerra. Se eu tenho que enfrentar, eu tenho que enfrentar. Não é momento de eu ficar à toa, com as mãos à toa, não, eu tenho que enfrentar, eu tenho que lutar, eu tenho que buscar, eu tenho que batalhar. E aquela não foi uma luta comum. Jacó lutou contra um anjo. Se eu botasse vocês homens, é que o Gustavo é grandão, mas se eu botasse vocês homens para lutar um contra o outro, já promoveria um cansaço, provavelmente dores, ferimentos graves, não é? Imagine a luta contra um anjo, um poder divino, sobrenatural, e mesmo assim, Jacó, ele não cedeu, não solto, não solto, não solto. Está doendo? Está doendo. Estava com a coxa machucada? Estava. Com certeza com fome? Poxa, certo, talvez uma fraqueza ali? Possivelmente. Mas eu não solto. Uma pessoa que quer de verdade, não solta. Uma pessoa que fala, que deseja chegar lá naquele lugar mais alto, ela não solta. E não é uma questão, não é uma decisão ligada a questões externas, é sim uma questão interna. Porque externamente, o caos sempre vai existir, tempestades sempre vão existir, pessoas como Labão sempre vão existir, maracutaias, mentira, engano, roubalheira, destruição, isso sempre vai existir. Mas internamente você precisa estar decidido. Eu vou para o próximo nível e ninguém vai me segurar. Eu vou prosperar e ninguém vai me segurar. A minha empresa vai se tornar líder de mercado e ninguém vai me segurar. Eu vou me tornar um grande instrumento aqui nessa terra e ninguém vai me segurar. Eu vou comprar aquilo que dá, ou melhor, aquilo que eu quero e não aquilo que dá. Eu vou viver uma grande vida. Eu vou conceder a minha família, a minha esposa, um nível de vida elevado. Eu vou cuidar, eu vou, e ninguém vai me fazer desistir disso. O problema é que muitos desistem muito facilmente. O problema é que muitos se entregam muito facilmente. Você não pode se entregar. Jacó começou aquela luta com o título de enganador. Qual que foi o título que recebeu no final? Ou campeão com Deus. Você começou a sua batalha como hoje? Mentiroso? Endividado? Enfermo? Frustrado? Qual que é o nome que você está carregando hoje? Qual é o seu nome? Pessoa que desiste facilmente? Sem perspectiva de futuro? Sem ambição? Mas a partir de hoje você será conhecido por qual nome? O mais respeitado da sua família? Aquele que tem para si, tem para o outro, tem para muitas pessoas e nunca falta? Campeão com Deus, corajoso, seguro, mulher forte, ousada, sábia, uma mulher que se posiciona de uma forma diferente, que literalmente conquista o seu espaço e faz a diferença, um homem que impacta, um homem respeitado, um homem vitorioso, um homem bem sucedido em absolutamente tudo aquilo que se propõe a fazer, uma pessoa próspera, abençoada, uma pessoa alegre, realizada. Pelo que você será conhecido? Deuteronômio 30:11. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Sabe o que é difícil? Sabe aqueles momentos? Eu não sei se vocês tiveram, eu já tive, por isso que eu posso falar.
quando a sua mente está desocupada, talvez naqueles momentos que você chega em casa, está prestes a dormir, que a tua cabeça começa a dar uma volta na sua vida, o que eu encontrava? Frustração, dor, vergonha, insatisfação. Isso para mim era difícil. Isso se tornou difícil. O que é difícil? Como eu tenho visto, infelizmente, algumas pessoas viverem. Ser despejado, entra numa casa, tem que ser mandado embora porque não paga, entra na outra, tem que ser despejado de novo, nome sujo, aquela vida de empréstimo junto ao banco, empréstimo junto ao banco vira bola de neve, é aquele negócio que não para de crescer, nome sujo, dívida. Você vê muitas vezes o seu filho, sua família, sua esposa, seja quem for, desejando algo, e você não tendo condições de dar, de comprar, de fazer. Isso é difícil. O difícil todo mundo vive. Nós temos que escolher qual difícil nós queremos viver. A diferença, uma das maiores ao meu ver, entre o pensamento do homem e os pensamentos de Deus, a Bíblia não diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os planos dele são muito maiores. Por quê? O ser humano, ele quer que seja rápido, Deus quer que seja sólido. Aí está a diferença. No caminho mais rápido não existe solidez. Imagine uma casa que pela estrutura, pela metragem, por aquilo que foi desenhado, é uma casa que você entende que ela deveria levar de 10 meses a 1 ano e meio para ser levantada, e ela é levantada em 3 meses, 2 meses. Será que é uma construção segura? É a vida à prova de tempestades. Por outro lado, não estou falando que precisa, quando nós falamos que não pegue o caminho mais rápido, não é que necessariamente o caminho vai ser o longo. O teu foco tem que ser em pegar o caminho certo, porque muitas vezes o caminho certo pode te levar o caminho mais rápido. O caminho longo, ou melhor, o caminho fácil que nós buscamos, que acaba tornando longo, demorado determinados processos. Tome decisões importantes. Decida romper, abandonar o engano, a mentira, imoralidade, promiscuidade. Saia de determinados meios sociais. Querido, se você anda no meio social promíscuo, ele vai transformar você em uma pessoa promíscua. No meio social incrédulo, esse talvez é um dos mais perigosos. Se você anda no meio de incrédulos, é questão de tempo, você vai se tornar um incrédulo. Sai, escolha bem. Tratar a bem, se você vai ter que tratar a todos, mas escolha bem as suas companhias. Andar com aqueles que não agregam valor vai impedir você de viver os resultados satisfatórios que você deseja viver. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que nós o obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nada disso. Repita comigo, por favor. A palavra está bem próximo de vocês, está na sua boca e em seu coração. Por isso você pode obedecer. Está ao seu alcance, está aqui, 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 aqui. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas Deus não impõe nada. Ele te dá sempre 2 opções: é aqui ou é aqui. A própria passagem de Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência, lá diz assim: se fizerdes, se obedecerdes, Deus não impõe nada, Ele te mostra o caminho e você decide qual caminho você quer viver. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus,
andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, vamos juntos, agora, mais forte, agora, escolham a vida, para que vocês, e o que está escrito ali? Então as suas escolhas de agora, influenciam diretamente na vida daqueles que estão ao seu redor, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que dependem de você. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. O que Deus tem para você é justamente aquilo que você não conhece, não aquilo que você já conheceu. O que Deus tem para você é uma vida inédita, uma vida grandiosa, uma vida poderosa, uma vida onde você tem relevância neste lugar, no meio das pessoas em que você vive. Deus tem uma vida extraordinária, só que as decisões precisam estar alinhadas com essa vida que Deus promete a todos aqueles que o obedecem. Não se esqueça, e essa é uma frase que você tem que ter no seu coração: não tem como você entrar no centro dos projetos do Senhor, sem antes você se colocar no centro da vontade dEle. Primeiro você se coloca no centro da vontade, e depois Ele vai te colocar no centro da grandeza, no centro dos seus grandes planos. Então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, dizendo: meu Deus, hoje eu tomo uma decisão, hoje eu vou fazer diferente, eu vou me posicionar de uma forma diferente. Eu não aceito mais viver a mesma vida, eu não aceito viver uma vida aquém, eu não aceito viver uma vida baixa, eu não aceito viver uma vida de sofrimento, eu não aceito viver uma vida de humilhação, eu não vou aceitar viver uma vida de vergonha. Mas eu sei que tudo isso está ligado ao meu posicionamento, eu sei que essa mudança que eu tanto desejo está ligado, meu Deus, a uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, uma mudança no meu espírito, uma mudança no meu jeito de falar, de pensar, de agir. A partir de hoje eu não sou mais um enganador, a partir de hoje eu não sou mais um mentiroso. Comece a declarar o que a partir de hoje você não é. Eu não sou mais um imoral, eu não sou mais um inconstante, eu não sou mais um oscilante, eu não sou mais um fraco na fé, eu não sou mais uma pessoa incrédula, eu não sou uma pessoa que fraqueja na hora que precisa ser forte, eu não sou uma pessoa que desiste, eu não sou uma pessoa que se entrega, eu não sou uma pessoa que diante das lutas acaba fugindo de cada uma delas. Não, a partir de hoje eu não sou mais essa pessoa. Declare, fale: eu cheguei na igreja de um jeito, eu cheguei na igreja tendo um determinado tipo de conduta, eu cheguei nessa igreja seguindo um determinado padrão, mas tome a decisão e fale: eu estou rompendo, quebrando com esse padrão de uma vez por todas, eu estou quebrando esse padrão, eu não vou aceitar, eu não vou tolerar, eu vou romper com esse padrão, eu não vou mais ser quem eu sou, porque sei quem eu sou e fazer aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho feito até o dia de hoje, me trouxe a vida que eu vivo hoje. Mas a partir de hoje eu sou um campeão com Deus, a partir de hoje eu me torno um grande homem, eu me torno uma grande mulher. Comece a declarar: a partir de hoje eu sou uma pessoa ousada, a partir de hoje eu me torno uma pessoa corajosa, a partir de hoje eu me torno uma pessoa resiliente, a partir de hoje eu me torno uma pessoa extremamente excelente em tudo aquilo que eu me proponho a fazer. A partir de hoje eu vou começar a agarrar cada oportunidade que tem diante de mim. A partir de hoje eu não vou fazer muito, eu vou começar a fazer o necessário. Eu preciso caminhar uma milha a mais, então eu caminho uma milha a mais. Eu preciso perdoar, então eu vou perdoar. Eu preciso acreditar, eu vou acreditar. E se levante de uma forma que você nunca se levantou, até porque Deus muda, mas a mudança não acontece somente pela parte do Senhor, tudo precisa estar alinhado aqui embaixo. Então fale: meu Deus, eu quero ser levantado, me fortaleça. Se porventura você não tem força, você tem lutado
lutado para mudar, mas tem perdido força no meio do caminho. Então peça força ao Senhor, diga: meu Deus, me fortalece, me ajude a vencer essa batalha, me ajude a vencer essa luta, me ajude a vencer essa dificuldade. Meu Deus, eu não vou aceitar ser quem eu sou, eu não vou aceitar cair nos mesmos erros, eu não vou aceitar tropeçar nos mesmos lugares, eu não vou aceitar mais viver a mesma vida. Não, meu Deus, muito pelo contrário, hoje eu me levanto e eu não vou soltá-lo enquanto o Senhor não me abençoar. Declare pela fé, diga isso de todo o seu coração: eu não vou soltar aquilo que eu desejo viver, eu não vou soltar a vida que eu desejo alcançar, eu não vou abrir mão do casamento que eu ainda vou viver, eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão da minha empresa, eu não vou abrir mão dessa prosperidade maior, eu não vou abrir mão desse tempo glorioso que eu sei que o Senhor tem preparado para mim. Mas coloque força, porque se você não fizer uma entrega real, se você não se comprometer de fato, você vai perder o seu tempo, e nós não temos tempo a perder. Então declare, fale: meu Deus, a partir de hoje eu vou colocar toda a minha vida em ordem, a partir de hoje eu vou fazer aquilo, meu Deus, que eu não fiz até agora, mas a partir deste momento eu vou fazer, e eu creio que eu posso vencer cada batalha, eu creio que eu posso vencer cada dificuldade, eu creio que eu posso vencer, meu Deus, em todas as áreas da minha vida. Comece a declarar pela fé, fale: Senhor, eu já chorei demais, mas a partir de hoje chega desse tempo de choro, chega desse tempo de lamento. Assim como Ana se levantou e ela viveu o inacreditável, ela viveu o impossível. Hoje eu me levanto para viver o inacreditável, hoje eu me levanto para viver o impossível, hoje eu me levanto para viver um resultado completamente diferente. Não é tempo de lágrimas, é tempo de alegria, não é tempo de derrota, é tempo de vitória, não é tempo de humilhação, é tempo de ser justificado, é tempo de eu alcançar todos os sonhos que eu não tinha alcançado, é tempo de eu viver o cumprimento de promessas. Comece a declarar o que vai acontecer nesse final de ano na sua vida. Quais testemunhos você vai contar? Onde a tua empresa vai chegar? Qual vai ser o teu salário? Qual vai ser a sua realidade financeira? Muitos estão escravos da mesma realidade, por estarem a tempo demais dessa realidade, acham extremamente difícil, se tornou difícil romper com esse pensamento. Mas declare aí com toda a sua força: eu posso mais do que isso, eu posso mais do que isso, eu posso mais do que isso. Vai repetindo isso para você: eu posso mais do que isso, eu sou mais do que isso, eu vou além dessa realidade, eu tenho muito ainda para viver, eu tenho muito a conquistar, eu tenho muito a testemunhar. A minha vida não se resume a esse momento. Não, eu creio que o Senhor vai, meu Deus, me colocar em lugares que eu não tinha sido colocado. Começa a declarar onde o teu nome vai chegar. Quais são as regiões que você vai começar a atuar que você não atuava? Qual é o tipo de público que você vai começar a atender? Qual que é o tipo de acordo que você vai começar a fechar? Qual vai ser o seu faturamento? Qual vai ser o seu lucro? Mas seja detalhista, seja ousado, seja corajoso. Não tenha medo de pedir coisas grandes, até porque o Deus a quem você serve é um Deus grande. Então fale: meu Deus, ainda neste ano o meu faturamento vai ser de 50, 60, 70, 80, 100 mil, 200 mil, 300 mil, ainda neste ano. Meu Deus, hoje eu tenho uma carteira de clientes pequena, mas ainda neste ano o Senhor vai triplicar, vai quadruplicar, vai quintuplicar, o Senhor vai multiplicar por 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Hoje você anda em um determinado carro, e é um carro que talvez ele até seja um instrumento de humilhação na tua vida. Declare: eu não vou terminar o ano com esse carro, eu não vou terminar o ano desse jeito, eu não vou terminar o ano da mesma forma. Hoje talvez a sua casa já se tornou uma casa velha, ela já está toda descascando, não está bonita, falta algumas coisas, falta acabamento. Fale: eu vou ter oportunidade, eu vou ter o poder aquisitivo de reformar toda a minha casa, ou mudar de casa, de mudar para o lugar onde você deseja. Comece a declarar nome. Se você tem um nome que está sujo, se existem restrições do seu nome, declare: a partir de hoje essa dívida ou ela vai desaparecer, ou ela vai vir à
a um valor que eu consigo pagar, ou ela vai desaparecer, ou ela virá até um valor que eu consigo pagar, mas eu não vou ficar preso a essa realidade. Começa a declarar: Deus quer te levantar de uma forma extraordinária. Ele colocou diante de você vida e prosperidade, vida e prosperidade. Ele colocou não a vida que os homens podem conceder a outros homens, mas a vida que somente Deus pode conceder a você, vida em abundância, vida plena, vida completa. Declare, fale: meu Deus, eu vou viver a melhor fase da minha vida a partir de agora, eu vou viver o melhor tempo da minha vida a partir de agora, eu vou viver o tempo de maior fartura, de maior provisão a partir de agora, eu vou viver a melhor estação da minha vida, eu vou contar testemunhos que eu não tinha contado, eu vou viver uma vida inédita, coisas inacreditáveis vão acontecer na minha vida. Comece a declarar, fale: meu Deus, promova mudanças, promova mudanças, promova mudanças. Nós estamos aqui, Santo Deus de Israel, buscando mudanças naquele que nunca muda, é aquele que permanece ontem, hoje e será eternamente. É um Deus que continua agindo, é um Deus que opera milagres, é um Deus que faz o impossível acontecer, é um Deus que faz com que tudo aquilo que está distante se aproxima de você. Então declare, fale: meu Deus, eu vou terminar esse dia de uma forma diferente, eu vou terminar esse dia por cabeça, eu vou terminar esse dia por cima, eu vou terminar esse dia em uma posição de destaque, de grande importância. Eu vou viver o melhor dessa terra, eu vou viver o melhor que o Senhor tem para me oferecer, eu vou viver uma grande vida, eu vou viver uma vida extraordinária. Os céus começam aqui na terra. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor ainda na terra dos viventes. Então eu vou ver a tua glória aqui nessa terra, no meu trabalho, na minha empresa, na minha família. Eu vou ver e testemunhar a sua glória de uma forma grandiosa, em o nome do Senhor Jesus. Dirija as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias. Comece a declarar, fale: meu Deus, faça mudanças acontecerem neste lugar. Senhor, esse é um lugar que vai se tornar um instrumento de glória nas tuas mãos. Esse lugar é um instrumento de vitórias nas suas mãos. Neste lugar onde eu perdi, eu vou ganhar. Nesse lugar onde eu nunca tive o reconhecimento necessário, o reconhecimento justo, declare: eu vou ter reconhecimento a partir de agora. Eu vou ser respeitado na minha área de atuação. Esse vai ser um lugar de grande alegria, um verdadeiro pedacinho do céu. Diga o nome da rua, apresente o endereço, o número do lugar, o bairro. Se é a tua empresa, diga o nome dela e diga: empresa tal, você é líder de mercado. Empresa tal, você é cabeça. Empresa tal, você está nas posições mais relevantes. Empresa tal, hoje você se torna um celeiro para o mundo. Comece a dizer isso com muita fé. Pessoas de todas as regiões, pessoas de outros estados virão para comprar comigo, virão para contratar os meus serviços. Pessoas virão de todos os lugares, porque eu consigo o que a grande maioria não consegue. Eu posso o que a grande maioria não pode. Eu realizo o que a grande maioria não realiza. Eu posso absolutamente todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus, envie os seus anjos neste lugar. Envie os seus anjos, anjos de guerra, anjos poderosos, anjos que vão trazer vitórias ao teu povo. Levante o teu povo de uma forma extraordinária. Vai mudando essa realidade, transforme essa realidade. Meu Deus, levante o teu povo com grande poder, em o nome do Senhor Jesus. Volte à sua posição normal. Com seus olhos fechados, mas com os olhos da fé abertos. Veja como será o seu final de ano. Veja como você vai terminar esse ano. Veja tudo acontecendo, tudo fluindo. Se veja literalmente testemunhando aqui nesse altar. Quando Jacó estava no meio daquele processo com Labão, chegou um momento que Labão apartou alguns rebanhos, alguns animais, com o intuito de prejudicar Jacó. Mas Jacó teve um posicionamento de fé. Por intermédio
do que o Senhor havia revelado a ele, ele tomou a decisão do que ele deveria fazer. E o Senhor disse a ele: levante os seus olhos e veja. Veja tudo nascendo, segundo aquilo que foi combinado. Veja você numa empresa, onde o faturamento da empresa é infinitamente maior a tudo aquilo que você viu. Veja você trazendo aqui para nós, ungirmos o seu carro do ano, da cor que você quer, o modelo que você quer, com as características que você deseja. Veja você nos mandando uma mensagem, dizendo: pastor, pastora, vamos marcar um dia, mudei de casa, estou numa casa extraordinária, preciso que o senhor ou a senhora venha ungir. Veja você junto com a sua família sendo altamente respeitados. Veja seu nível de credibilidade lá em cima com o Senhor. Veja um nível de fé elevado, um comprometimento diferente. E assim como esse testemunho que eu compartilhei no início da reunião, que eu possa numa reunião futura estar com uma folha como essa, com o seu testemunho, e o seu testemunho ser usado como um canal para levantar outras pessoas. O seu testemunho, ao ponto de pessoas começarem a nos perguntar: por favor, de quem que é esse testemunho, porque eu preciso falar com essa pessoa. O que ela está vivendo é algo extraordinário. De pessoas chegarem em você e dizer: caramba, como você me inspira, a sua vida me inspira, a sua vida me levanta, a sua vida me dá forças, a sua vida me dá ânimo. Veja tudo isso acontecendo com você. Quantos já não foram procurados e foram taxados como fracassados, foram fonte de chacota, de vergonha? A partir de hoje as pessoas vão te procurar para perguntar: o que você está fazendo? O que aconteceu? Que a tua vida deu essa virada incrível. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão. Se porventura existia algo que amarrava, se porventura existia algo que travava o teu povo internamente, eu dou uma ordem: toda a trava, todo bloqueio, cadeias sejam quebradas, canceladas, destruídas, desfeitas em um nome do Senhor Jesus. Se existia algum mal que amarrava, que prendia o teu tão grande povo nessa mesma realidade, se porventura existia algum tipo de influência maligna parada na porta, no estabelecimento do teu povo, que impedia que clientes novos chegassem, que impediu o crescimento, eu dou uma ordem: caia por terra em nome do Senhor Jesus. Seja destruído, aniquilado, exterminado toda influência negativa, todo mal. Eu dou uma ordem: o que travava, não trava mais, em nome do Senhor Jesus. Senhor, levante-os de uma forma extraordinária. Existem estudos que dizem que até um determinado ano, milhares de milionários vão ser levantados. Senhor, que o povo do Ministério Mudança de Vida faça parte deste grupo. Levante essas pessoas, pessoas bem-sucedidas, comprometidas, focadas, com o caráter certo, com a mente certa. Levante esse povo de uma forma extraordinária. Eu oro por um povo, meu Deus, que decidiu hoje escolher a vida e não a morte, bênção e não maldição, e que eles permaneçam nessa caminhada com o espírito sólido, focados, 100% entregues com a coisa certa, meu Deus, 100% comprometidos com o propósito certo, 100% focados, meu Deus, nas coisas que vêm do alto. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro: você vai ter um final de ano estrondoso, de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes realizações. Tudo aquilo que não tinha acontecido, que passe a acontecer. Eu declaro que o novo vai chegar até você, o inédito, o inacreditável, o sobrenatural. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro: assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus.